Querido irmão, querida irmã, para essa sexta-feira da 25ª semana do tempo comum, nesse dia 23 de setembro, dia que celebramos São Pio de Pietrelcina, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 9, do versículo 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, os contemporâneos de Jesus não têm ideia clara sobre quem ele é. Evocam João Batista, Elias ou algum dos antigos profetas. Os apóstolos, pela voz de Pedro, respondem corretamente. Mas a Pedro falta compreender que tipo de Messias é Jesus. Não o valente guerreiro que viria para expulsar os ocupantes romanos. Não alguém que vai triunfar pela força e poder. Jesus é o Messias que dará sua vida para resgatar da escravidão do pecado a humanidade inteira. Visto que os apóstolos não estavam em condições de entender a verdadeira identidade do Messias, Jesus os proíbe de contar a alguém a revelação feita a Pedro. A partir da ressurreição, as pessoas saberão quem de fato é o Messias de Deus. Por ora, o Messias encaminha-se para a morte na cruz. Querido irmão, querida irmã, o que os outros dizem da gente sempre nos interessa. Nem sempre nos agrada, mas pode nos ajudar, quando com humildade reconhecemos nossas falhas. Mas não podemos viver apenas desse feedback que os outros possam nos dar sobre nós mesmos. A opinião pública é muito influenciada pela força da comunicação de massa e pela desinformação ou manipulação nas redes sociais. Jesus perguntou o que estavam dizendo dele e o que os próprios discípulos achavam dele, mas nunca se deixou levar pelo que os outros achavam ou diziam. Manteve sempre seu rumo com toda fidelidade. Ele se sustentava na oração. No seu encontro com o Pai, fazia o discernimento necessário das situações e tomava suas decisões. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia, na oração, dá mais espaço à escuta de Deus através de uma vida de silêncio tão importante. E agora, terminando esse momento, reze assim comigo. Ó Messias de Deus, tua constante comunhão com o Pai é alimento e segurança para tuas obras libertadoras. Ensina-nos, Senhor, a buscar na oração luzes e fortaleza para a nossa vida diária. Amém. Querido irmão, querida irmã,
Dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa sexta-feira, da 25ª semana do tempo comum, nesse dia 23 de setembro, dia que celebramos São Pio de Pietrelcina, você poderá aí acompanhar na sua Bíblia os textos Eclesiastes capítulo 3, 1 a 11, também Lucas 9, 18 a 22, rezar o Salmo 143. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora poderá acompanhar a leitura do livro do Eclesiastes e a continuação da reflexão aplicada à vida. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para tudo o que acontece debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher a planta. Tempo de matar e tempo de salvar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de as amontoar. Tempo de abraçar e tempo de se esperar, de se separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de esbanjar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador de seu esforço? Observei a tarefa que Deus impôs aos homens para que nela se ocupassem. As coisas que ele fez são todas boas no tempo oportuno. Além disso, ele dispôs que fossem permanentes. No entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, uma das grandes dificuldades que a maioria das pessoas tem é saber esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente de nosso tempo. Nosso tempo é cronológico, marcado pelo relógio, e o tempo de Deus não. Assim, saber diferenciar esses dois tempos é muito importante em nosso relacionamento com Deus e em seu reconhecimento. Hoje, a primeira leitura nos conduz à reflexão desse tema teológico e existencial sobre o tempo. E o Evangelho nos coloca o desafio para responder corretamente quem é Jesus. O livro do Eclesiastes afirma que para tudo há um tempo, seja para as coisas boas ou para as coisas que não são boas. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo de plantar e de colher, de alegrar-se e de chorar, etc. Saber que tudo passa é algo importante para aprendermos a lidar com as coisas e conseguir enxergar Deus em todas elas. Há coisas que, de tão boas, desejamos parar o tempo para que elas durem para sempre. Porém, há outras desagradáveis, dolorosas, que se pudéssemos apressar o relógio, faríamos isso sem titubear. Mas não podemos mexer no tempo. Ele é igual para todas as situações. O mais importante é saber que tudo passa. É a dinâmica da vida. E nessa dinâmica temos de encontrar Deus e saber quem Ele é em nossa vida, nossa força em todos os tempos, e saber como e quando Ele responde a nossos apelos. É o que nos mostra o Evangelho de hoje.
Jesus, depois de um momento de oração com seus discípulos, num lugar afastado, longe da agitação do cotidiano, onde o tempo parece passar mais devagar, lhes faz duas perguntas medulares para entender o tempo e para o seguimento dele em tempo hábil: como as pessoas o veem e como os discípulos o veem. A resposta a essa questão determina o seguimento e a fidelidade à missão. O que ele ouve de resposta, tanto na primeira quanto na segunda, não o satisfaz plenamente, porque ambas, embora sejam distintas, não revelam com clareza quem ele é de fato. Na primeira, as pessoas o comparam a personagens muito importantes, João Batista, Elias, algum dos antigos profetas, mas ninguém diz que ele é o Messias, o Filho de Deus. Os discípulos, na pessoa de Pedro, respondem corretamente: o Cristo de Deus. Mas Jesus percebe que, mesmo acertando na resposta, ainda há certo equívoco, pois o Messias que Pedro esperava que Jesus fosse era o Messias da concepção judaica, aquele que viria com poder e glória e que resolveria sozinho todos os problemas e não sofreria. Aqui está uma das razões por que Jesus os proíbe severamente que contassem isso a alguém. Ele não queria que fosse transmitida uma ideia equivocada sobre ele, pois ideias equivocadas sobre ele já havia muitas, como vemos na primeira resposta. A outra razão da proibição é que só saberemos verdadeiramente quem é Jesus se nos comprometermos com ele. Não basta que alguém nos ofereça uma ideia pronta sobre ele. É preciso comunhão, compromisso, assumir sua missão, ir com ele até Jerusalém e enfrentar as perseguições, as cruzes. Somente assim saberemos quem ele é. Quem recebe uma ideia que já vem pronta não vai entendê-lo em sua plenitude, como há muitos que ainda hoje seguem Jesus equivocadamente. Temos então algumas das razões por que Jesus proibiu que os discípulos dissessem a outros quem ele era. Além disso, se eles espalhassem essa ideia, seu caminho até Jerusalém poderia ser desviado. Aqui entendemos por que, mais adiante, nesse mesmo evangelho, Jesus chama Pedro de Satanás e pedra de tropeço, exatamente porque Pedro queria desviar Jesus desse caminho de sofrimento. Ele não havia entendido que sem passar pela cruz não haveria ressurreição. Que possamos responder corretamente quem é Jesus, assumindo com ele sua cruz, sua missão, seguindo-o nos caminhos que levam a Jerusalém celeste. Que essa resposta seja construída em nossa vida a partir de nosso compromisso com Ele e com nosso empenho de conversão no tempo presente, como pede a primeira leitura. Somente assim estaremos sentindo a presença dele entre nós e respondendo corretamente quem ele é. Querido irmão, querida irmã, saibamos, portanto, reconhecer a diferença entre o nosso tempo e o tempo de Deus. Quando recorrermos a Ele, estejamos cientes de que Ele nos ouve e nos atende, mas no seu tempo. Com essa concepção do tempo, seremos pessoas mais serenas, equilibradas e prontas para reconhecer sua presença e suas respostas a nossos apelos e segui-lo mais firmemente. Querido irmão, querida irmã, encerrando este momento, reze assim comigo, Divino Espírito, revela-me a cada dia a identidade do Filho de Deus, totalmente fiel e obediente ao Pai,
mas vítima da maldade dos que o levaram à morte. Amém. Como foi dito no começo, hoje é dia de São Pio de Pietrelcina. São Pio de Pietrelcina, italiano, nasceu em 1887 e foi canonizado em 16 de junho de 2002 por São João Paulo II. Foi frade capuchinho, ramo da família franciscana, tornou-se sacerdote em 1910. Pouco tempo depois apareceram-lhe os estigmas que o acompanharam até a morte, no ano de 1968. Dedicou-se intensamente à oração e ao atendimento das pessoas, atraídas pela sua simplicidade, espiritualidade e santidade. Que ele nos ajude a descobrir a presença de Deus no meio de nós. Rezando comigo. Ó Deus, concedei-nos pelas preces de São Pio de Peltracina, a quem destes perseverar na imitação do Cristo, pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.